Olá pessoal, professor Tiago do canal Mesquita Educação, aula 5, classes de palavras, parte 4, pronome. Pronome, turma, é a palavra que indica o tipo de relação existente entre o ser e a pessoa do discurso. Antes de mais nada, é importante entendermos quais são as pessoas do discurso, num processo de comunicação. Até coloquei aqui embaixo uma observação para vocês, em que o ato comunicativo envolve necessariamente 3 pessoas. Quais são essas 3 pessoas num processo de comunicação? A primeira pessoa, tá? Chamada aí primeira pessoa, quem fala ou escreve, o emissor da mensagem. No caso aqui na nossa aula sou eu, tá? Estou gravando esse vídeo para os ouvintes, tá? Para um destinatário ou vários destinatários, tá? Eu sou o emissor da mensagem, vocês são o recebedor da mensagem. Portanto, segunda pessoa. Quem ouve ou lê, tá? Também chamado aí de destinatário, emissor e destinatário. Emissor que emite, recebedor, destinatário para quem vai, quem ouve ou lê a mensagem. A terceira pessoa, turma, de quem se fala, ou seja, a pessoa mencionada, a terceira pessoa dessa relação, desse processo comunicativo, tá? Primeira pessoa, o básico aqui, ó, vou colocar para vocês na lateral. Eu, segunda pessoa, o tu, terceira pessoa, o ele e ela, tá? Singular, viu, turma? Aí no plural é o nós, o vós, eles e elas, certo? A primeira e segunda pessoa do discurso são representadas somente por seres humanos, já a terceira inclui animais e coisas. Classificação dos pronomes. Dependendo, turma, da relação que existe entre os seres e as pessoas do discurso, os pronomes classificam-se em pronomes pessoais, do caso reto, que nós vamos ver. Pronomes pessoais é a parte, geralmente, que eles adoram cobrar nessas provas de concurso. Assim como os pronomes relativos, tá? Um dos assuntos mais cobrados em provas. Pessoais, o do caso reto, pronomes do caso reto, os pronomes oblíquos, tá? Átonos e tônicos, além dos pronomes relativos. Temos também aqui no item de número 2 os possessivos, os demonstrativos, indefinidos e interrogativos, e nós veremos alguns e discutiremos. Vejamos os pronomes pessoais. São pessoais, turma, os pronomes que substituem o substantivo. Pode vir, aparecer escrito aí na sua prova como sendo a substituição pelo substantivo, mas pode aparecer também sendo ali a substituição ao sujeito, tá? É que sujeito, turma, será chamado num processo de análise sintática, na sintaxe. Substantivo na análise morfológica. Ó, vou colocar um exemplo aqui para vocês. Ó, Carlos anda. Ó, Carlos anda. É uma estrutura oracional. Tem o verbo andar e tem o sujeito aqui, Carlos. Isso na análise sintática. Carlos anda, percebam que eu posso utilizar um pronome para substituir esse sujeito, ou na morfologia substituir esse substantivo. Qual sujeito qual pronome que eu utilizaria aqui? Ele anda. Ó, ele anda. Certo? Então, são pessoais os pronomes que substituem o substantivo, indicando os seres que representam as pessoas do discurso. São de 3 tipos, turma. Deixa eu só apagar aqui, ó. Foi. Olha lá. São de 3 tipos. Do caso reto, do caso oblíquo e os pronomes pessoais de tratamento. Pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo. Primeiramente, nós veremos os do caso reto. Aqui, turma, vocês não podem esquecer.
Pessoas do discurso, primeira, segunda e terceira pessoa, passar um traço aqui, ó. A primeira e segunda e terceira pessoa do singular. Aqui abaixo nós temos a primeira, segunda e terceira pessoa do plural. E os respectivos pronomes. Primeira pessoa, eu. Segunda pessoa do singular, tu. Terceira pessoa do singular, ele ou ela. Ele, ela. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós, que nós substituímos, né? Hoje nós usamos o... dependendo da região, utiliza-se o vocês. O você, aqui, né? No tu, ó. Você... e no plural, vocês. E a terceira pessoa, eles e elas. São do caso reto, turma, os pronomes pessoais que funcionam como sujeito. Olha lá, como eu falei para vocês, funciona como sujeitos e como predicativo do sujeito, o que se diz sobre o sujeito, tá, turma? Vejamos aqui o exemplo. Nós vamos sempre ao cinema. Vamos sempre ao cinema, nós. Ó, percebam que aqui eu tenho um sujeito, tá? Então, o pronome aqui no caso está na primeira pessoa do plural. Nós vamos, ou seja, eu e vocês, certo? Eu não sou ele, ó. Pronome pessoal em primeira pessoa, sujeito. Não sou ele. A terceira pessoa do singular funcionando como predicativo do sujeito. Ele, aqui ó, relativo ao eu, tá? O que se diz sobre eu. São do caso oblíquo os pronomes pessoais que funcionam fundamentalmente como complementos. Cuidado, viu, turma? Os oblíquos funcionarão como complementos. Exemplos. Precisava do dinheiro naquele dia, mas o recebi somente no dia seguinte. Ó o o aqui, ó. Funcionando como pronome. Ah, professor, qual pessoa é esse pronome, né? Aquele aqui, ó. Primeira, segunda, terceira pessoa do plural, ó. O a, o lhe e o se, tá? Aqui em substituição ao pronome ele, terceira do singular, tá? Precisava do dinheiro naquele dia, mas recebi, é como se nós tivéssemos escrito, né, em uma outra ordem assim, ó, recebi, vou colocar um igual aqui, ó, recebi ele somente no dia seguinte, recebi ele o quê, né, o dinheiro. Não atribuam a mim tamanha ofensa, pois não diria tais palavras. O mim aqui, ó, não atribua, ó, o mim, primeira pessoa, oblíquo, tônico, tá? No caso, ó, não atribua a mim, não atribua eu, tá? A eu, mas claro, essa construção ela fica errada, então é não atribua a mim o tônico sendo usado aí de maneira adequada. A divisão dos pronomes pessoais do caso oblíquo em átonos e tônicos é feita de acordo com a intensidade com que são pronunciados na frase. Os átonos são os pronunciados com menor intensidade. Vejamos. No meu aniversário, homenagearam-me com flores. Homenagearam-me com flores. Os tônicos, os pronunciados com maior intensidade. Nada mais existe entre mim e ela. Ó. Então, aqui na tabela, os tônicos, vou colocar um mais, maior intensidade. E os átonos, vou colocar um sinalzinho de menos aqui com menor intensidade. Primeira, segunda e terceira pessoa singular, primeira, segunda e terceira do plural. Os átonos, me, te, o, a, lhe, se. Nos, primeira pessoa do plural,
segunda pessoa do plural, o vós, e terceira pessoa do plural, os, as, lhes, se. Tônicos: mim, comigo, primeira pessoa, ti, contigo, segunda pessoa do singular, ele, ela, si, consigo, terceira pessoa do singular. E aqui, as três pessoas do plural. Primeira pessoa do plural, nós e conosco, vós e convosco, segunda do plural, eles e elas, si, consigo, terceira pessoa do plural. Formas pronominais, turma. Tomem cuidado aqui com as formas pronominais, que a VUNESP adora pedir em prova. Os pronomes pessoais oblíquos átonos. Ó. O a, os e as, quando colocados após verbos, podem assumir outras duas formas. Quais são essas formas, professor? É o lo, o lá, los e las. Se o verbo terminar em R, S ou Z, após a supressão dessas terminações. Vejamos. Apenas aqui, viu, turma? R, S ou Z. É preciso defender os animais. É preciso defender-los. Aqui, ó. Defender com a terminação R mais os. Olha lá. Defendê-los, defender eles, tá? O os, que aí entra lá. Pronome eles. Se fôssemos fazer substituição. 2. No, na, nos e nas. Se o verbo terminar em som nasal, nasalado, tá? Os jogadores inocentaram o técnico. Os jogadores inocentaram no. Aqui, ó. Põe as camisas na gaveta. Põe nas. Coloque as, né? Põe nas na gaveta. Distinção, turma, entre o artigo e o pronome pessoal. Porque cria-se muita confusão, né? Quando é artigo e quando é pronome pessoal. O a, o os e o as, quando artigos definidos acompanham substantivos, indicando tratar de um ser específico, tá? Vejamos. Eu coloquei o livro na estante. Ó, artigo, o que antecede aqui, ó? É um substantivo, tá? Substantivo aqui pós-posto ao artigo. Acompanha livro, indicando que é um ser específico. O, a, os e as, quando pronomes pessoais, substituem o substantivo, não acompanha, e sim substitui, indicando tratar de um ser que representa a terceira pessoa do discurso. Eu o coloquei na estante. Substitui o que, ó? O substantivo, indicando que é da terceira pessoa do singular. Eu o coloquei. Esse o aqui é o que, turma? Eu coloquei ele, tá? Olha lá, ó. Terceira pessoa do singular, tá? Se fosse no plural, seriam eles. Pronomes de tratamento, turma. Quando que nós usamos e utilizamos aí esses pronomes de tratamento? Indica o grau de formalidade existente entre as pessoas do discurso, tá? Coloquei para vocês aqui na tabela os pronomes de tratamento à esquerda, aqui ao centro as abreviaturas e no finalzinho aqui usados para dirigir-se a autoridades, a sacerdotes, reitores de universidades, enfim. Vejamos. Vossa Majestade, eu uso Vossa Majestade para reis e imperadores, não é o caso aqui do Brasil. Vossa Alteza, príncipes e duques, também não é o caso aqui do Brasil, mas faz parte da língua portuguesa, né? Então pode ser que caia em sua prova. Vossa Santidade para o Papa, Vossa Eminência, cardeais, Vossa Paternidade, superiores de ordem religiosa, até que usa, né, com uma certa frequência, Vossa Paternidade, Vossa Reverendíssima, vejo pouco o seu uso, tá?
mas continua na língua portuguesa, sacerdotes em geral. Vossa Magnificência é usado, é mais comum, viu, gente? Bem comum para reitores de universidades. Vossa Excelência, altas autoridades do governo e das Forças Armadas. O Vossa Excelência, autoridades do governo e Forças Armadas, aí, generais, né? Ali, oficiais superiores, tá? Para oficiais superiores. E Vossa Senhoria, utilizado para funcionários públicos, graduados e pessoas de cerimônia. No militarismo tem, viu, gente? Toda essa estrutura hierárquica. Você tem lá os praças, os graduados, os oficiais subalternos, os oficiais intermediários, oficiais superiores, tá? E os oficiais generais nas Forças Armadas. Deem uma olhada nessa tabela que é super importante, tá? Para altas autoridades do governo e das Forças Armadas, utiliza-se o Vossa Excelência. Vossa Senhoria para funcionários públicos graduados e pessoas de cerimônia. Teve uma alteração em 2019, logo quando o atual presidente da República, Jair Bolsonaro, assumiu, por ele ser militar, né, um capitão, tá? Por ele ser capitão e ali nas nomeações ministeriais, ele indicou oficiais generais, então ele publicou um decreto alterando a forma do pronome de tratamento no âmbito da administração pública federal, né, no Poder Executivo. O pronome utilizado é só senhor e senhora, tá? Por conta mesmo, né, dessa questão hierárquica entre os militares ali, aí teve essa alteração. Para quem tiver curiosidade, deixo na descrição do vídeo esse decreto para vocês observarem, tá? Claro que, né, nas relações internacionais, nas relações entre os outros órgãos ali, os outros poderes, perdão, entre o poder judiciário, poder legislativo, volta todo esse tratamento cerimonioso, tá? De uma maneira geral. Pronomes pessoais de tratamento, turma. Apesar de se referirem-se à segunda pessoa do discurso, os pronomes de tratamento exigem o verbo e outros pronomes a eles que se referem à terceira pessoa, tá? Vossa Excelência já encerrou o seu trabalho e não o vosso trabalho, tá? Então seria correto aí Vossa Excelência já encerrou o seu trabalho e não o vosso trabalho. Aqui no Brasil, turma, coloquei aqui uma observação, algumas regiões empregam o pronome tu, em outras foram substituídos pelos pronomes você e vocês. Aqui em São Paulo usamos com muita frequência o você e vocês, tá? Na região sul, algumas regiões ali do Nordeste, utiliza-se bastante esse pronome tu. Tratamento respeitoso, utilizamos senhor e senhora. Tu vais ao encontro dela em algumas regiões mais comuns, você ou senhor vai ao encontro dela. O vossa tem alteração quando se refere à terceira pessoa do discurso, viu, turma? Sua Excelência, o Presidente da República, visitará amanhã algumas regiões mais pobres do Brasil. Pobres do país, aqui, ó. Sua Excelência, tá? Olha lá, ó. Alteração quando nos referimos à terceira pessoa do discurso. Questões, turma. VUNESP, Tribunal de Justiça de São Paulo. O texto a seguir é uma das muitas piadas que circulam pela internet. Leia-o para responder a questão. Olha o pronome aqui, né? Ó, leia-o, né? Leia ele, tá? Leia o texto. A filha entra no escritório do pai com o marido a tiracolo e indaga sem rodeios. Papai, você não coloca meu marido no lugar do seu sócio que acaba de falecer? E o pai responde de pronto. Olhe, filha, com o pessoal da funerária. Por mim, tudo bem. Olha lá. Supondo que a filha, em vez de dirigir-se ao pai, estivesse dirigindo-se a uma alta autoridade, sua frase deveria assumir a seguinte forma: a autoridades, turma. Ó, Vossa Excelência colocarás meu marido no lugar do teu sócio que acaba de falecer? Não, né? Nós vimos que eu não uso desta forma. B. Sua Excelência colocareis meu marido no lugar de vosso
vosso, ó, escrito aqui, ó, bem errado, né? Sócio que acaba de falecer, também não, né, turma? C. Vossa Excelência colocará meu marido no lugar de seu sócio que acaba de falecer. Resposta aí, C. D. Sua Excelência colocará meu marido, sua não, né? Utilizando aqui outro pronome, ó, tá? Não tem relação de sentido. E aí, Vossa Excelência colocarás meu marido no lugar de vosso sócio que acaba de falecer. Falamos que não, né, agora há pouco. Portanto, aí, alternativa C. Questão de número 2, turma. Vamos lá. Ao tomar posse junto à Secretaria Municipal de Segurança Urbana da cidade de São Paulo, o Guarda Civil cumprimentará o secretário da pasta com a frase. Vejamos. A. Vossa Alteza, podeis confiar em mim. Alteza? Opa, Alteza não, né, turma? Não precisa nem ler o resto da questão, tá? A Alteza é usado para príncipes e duques. Vossa Majestade, tô vendo aqui na E, ó. Também não, né? Reis e imperadores. Então já elimina aí, ó. A E e a A. Sua Excelência, senhor secretário, pode confiar em mim que exercerei a profissão com dignidade. Ó, também não, né? Sua Excelência e depois senhor secretário. Não, repetiu aqui. Meritíssimo, o senhor pode confiar em mim que exercerei a profissão com dignidade. Também não, né, turma? Meritíssimo é muito utilizado aí nos tribunais, né, entre os juízes, desembargadores ali, para solicitarem, pleitearem algum pedido. Alternativa correta, D. Vossa Senhoria, senhor secretário, pode confiar em mim que exercerei a profissão com dignidade. Mais uma questão, turma. Questão 3 da VUNESP também. Vamos ver o enunciado? Ó, a alternativa que reescreve com correção o trecho destacado é apenas esse trecho. Falei para vocês nas aulas anteriores, é importante que leiam todo o texto, viu, turma? Não vão direto assim, professor, o enunciado diz ali, alternativa que reescreve com correção o trecho destacado. Aí a pessoa olha e fala, o trecho destacado está ali na última linha. Vai direto. Pode ser que você acerte, tá? Mas eu recomendo que você leia todo o texto. Vamos ver. Diz assim: as pessoas de um modo geral sempre reagem quando mudanças. Ninguém gosta de mudar os seus hábitos, nem ver alterada sua rotina, e muito menos quando as mudanças não são suficientemente entendidas. Vezes a reação, mudanças se tornam até mesmo irracional, assumindo formas violentas ou curiosas. Em janeiro de 1874, o Brasil aderiu ao sistema métrico decimal, que começava a se impor como um novo padrão universal de pesos e medidas, e decretou ao povo o uso do novo padrão, sem esclarecer o povo sobre as novas exigências internacionais. Surgiu, assim, uma grande revolta contra essa mudança. Para responder à questão, considere a seguinte passagem do texto. Decretou ao povo o uso de um novo padrão, sem esclarecer ao povo sobre as novas exigências internacionais. Também aqui no texto, ó. Circular aqui também. Só que aqui foi uma questão, viu, turma, que ele colocou inseriu no texto e depois fez um recorte e colocou o termo em destaque. Ó, sem esclarecer o povo sobre as novas exigências, tá? E aí a pergunta referente a esse trecho. A alternativa que reescreve com correção o trecho destacado é... Qual é a alternativa aí, turma? Vamos ver? Sem esclarecer o povo sobre as novas exigências? Ó, não, né, turma? Sem os esclarecer acerca das novas exigências. Por que não? Tomem cuidado, aqui eu tenho sobre. Sobre, o sentido de sobre aqui dessa preposição é o sentido esclarecer o povo sobre, é o sentido de acerca. Acerca é sobre. Só que nós temos diferença aqui quanto à grafia da palavra, ó. Não é, por quê? Aqui eu tenho cerca e tenho artigo. Acerca, eu tenho a cerca separado e eu tenho a cerca junto.
O acerca junto, turma, ele tem o mesmo sentido, tá? Essa relação de semelhança do sobre o tudo junto. Ó, sem os esclarecer acerca das novas exigências. Não tem um sentido de sobre. Então, não reescreve, tá? A. B. Sem esclarecê-lo acerca das novas exigências. Existem cerca de novas exigências? Não, né? Esse há de haver aqui não tem nada a ver. C. Sem esclarecê-lo acerca das novas exigências. Resposta correta, ó. Sem esclarecê-lo, tá? Esclarecer ele, tá? O povo, ó. C. D. Sem o esclarecer acerca, que tá separado, errado, fosse junto, né? Sem esclarecê-los acerca das novas exigências. Não, aqui tá no plural, né? Só que aqui, ó, é singular. Por mais que colocou povo, só que apresenta a estrutura. Quando a gente faz essa correção do trecho, ela aparecerá, portanto, no singular, sem esclarecê-lo. Certo, turma? Obrigado pela sua participação. Continuem assistindo o nosso curso. Bons estudos para vocês, força, foco e disciplina. Valeu, galera. Tchau, tchau.